A cultura informa, opinião. Ele está chegando com as notícias e os comentários da política. O comentarista político Davi Cardoso, o rei das bombas. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde, seu André Santiago. Boa tarde, Dildo Montenegro. Boa tarde, Davi. E aquela pergunta. Ô, Davi. Diga lá. Hoje tem, Davi. Eleitor tem até a primeira semana de maio para marcar presença na eleição. É bomba. Inclusive, a gente vai estabelecer aqui uma certa ideia de fake news. Fake e olha news? Que não é imprensa pequena, não, né? Porque tem imprensa pequena, média e grande. Tem imprensa boa e a imprensa que não presta. Então, tem muita coisa. Então, essa notícia que eu vou dar aqui sobre a fake news... A cultura é a boa e é a grande. A cultura tá de boa para cima. Exatamente. Pra ótima. Meu filho. Mas tem muita imprensa aí que não vale o que gato em terra. Como diria Odorico Paraguaçu, tem a imprensa marronzista. Marrom, vermelha, preta, qualquer coisa. Marronzista. O que você queira chamar. Então, veja bem, primeiro dizer o seguinte, inventaram uma fake news, como não é novidade nenhuma no Brasil, de que o eleitor só votaria na eleição que vem, em outubro, se tivesse a biometria. Mentira. Fake news. Desinformação. Desinformação absoluta. Certo? Então o que é que acontece? Você tem até a primeira semana de maio para tirar seu título. Tirar, transferir, regularizar, você tem até a primeira semana de maio. Passado isso, se você tirou, beleza. Se não tirou, certamente não vai votar. Mas quem não tem a coleta biométrica, tá entendendo? Vota na folha, sem problema. Porque faz um ano, depois da pandemia, que o fórum está nessa dificuldade. E não seria agora que vai, certamente, mudar a coisa. Então, fique tranquilo, você eleitor. Fique tranquilo. Quem tirou o título ou quem já tinha, e quem não tem o cadastro biométrico vai votar tranquilamente na eleição. Você vota lá, lembra que você vota, entra na sessão, o cara vai lá, confere seus dados, não é? Você vai para a urna, digita lá, volta para cá e assina a folha. Sem nenhum problema. Então, quero dizer, categoricamente, a essas figuras do jornalismo do Brasil inteiro, que começam a fornecer notícias mentirosas. Não existe isso. Você vai, só não vai votar se você não tirar o título, ou não tiver título. Aí você não vota, não tem como. Mas você já tendo ou tirando sem a biometria, ficas tranquilo, diria, que você vai votar em quem você achar que deve na eleição, naturalmente, do dia 2. Não é? Aí tem aqui, abraçar o José de Jair, está havendo um racha dentro do grupo de Dió. Opa! Dido Montenegro na jogada. Alô, alô, Ô, Davi. Ó, o satélite. Racha, o que você tá dizendo é aquele jogo, é que é a Que famosa racha pelada. É saída, né? Sim. Quebra de fidelidade. É bomba. Você tem conhecimento disso aí, ô Dido? É o seguinte, lá tá um pouquinho quente o cenário lá, né, a questão política, porque, assim, tá rolando uma polêmica, porque 3 vereadores do grupo, do grupo da base, né, do governo Dió Filho, decidiram apoiar um... Deputado A. Isso, outro deputado, não Antônio Moraes, que é o Isso. deputado estadual apresentado por Dioclésio. Eles vão apresentar o Chaparral. E aí, logicamente, né, já começa aquela questão do pessoal especular, de dizer, olha, parece que o grupo rachou, estão saindo, pularam, não Então pularam. o racha seria quem votou, quem vai votar no Chaparral. Vai apoiar o Chaparral. Começou Quem com essa seria? questão. Quais são os vereadores? Lá nós temos, inclusive Não, eu ontem... digo se vão votar em Chaparral. Nós temos lá o Caio Bezerra, que é do PT. Nós temos o Dinho da Saúde. Dinho, eu acho que Dinho é PSDB 45. E nós temos o Ranilson Barbeiro, que é do PSD 55. E aí eles apresentaram, não é, aí um candidato a
deputado estadual, um pré-candidato, até o momento é pré-candidato, né? Tem que usar bem o termo aqui, ninguém por enquanto é candidato, é pré-candidato. O Kleber Chaparral, que é o ex-prefeito de Orobó. E aí, logicamente, já começa aquela especulação. Ah, vão rachar, tão brigados, não tão? Tem também uma polêmica lá envolvendo já a eleição da Câmara de Vereadores que vai ser antecipada. Então aí também não haverá, pelo jeito, um candidato único do grupo. Pode acontecer aí de ter mais de um candidato dentro do próprio grupo. Então começa já essa questão de o pessoal dizer que há um racha. Enfim, são as conveniências e os interesses que a gente entende muito bem, né, Davi? Não, certamente. Agora, veja, o racha, viu, Jair, você que está aí nas redes sociais, o racha se caracterizaria, por exemplo, Caio Dinho e Ranilson são da base de Dior, não é isso? Sim. Pronto, aí Dior resolveu apoiar Antônio Moraes com os demais vereadores da base, e aí esses três ficaram fora. Então, o que é que eu poderia dizer que racha podia acontecer? É se o prefeito entendesse que o fato de não apoiar o candidato dele, esses poderiam ficar prejudicados nos interesses pessoais que tem dentro da prefeitura e por aí afora. Então, se isso ocorrer, o racha pode ser caracterizado por aí. Nessa questão que você fala, na segunda opção na eleição antecipada, eu lembro que quando a eleição aconteceu da Câmara de Vereadores aí, para a presidência, assim como já tinha se estabelecido que o vice seria o que hoje está com o Dior Filho, não é? Isso. Que é o... Getúlio Cardoso. Hein? Getúlio Cardoso. É o Getúlio, que é o Biafra. A gente chama ele de Biafra, que ele parecia muito com o Biafra. É boa. Não é? O Getúlio, eu me lembro que já tinha sido estabelecido essa questão, viu, Dido? Já teria se negociado isso, como poderia ser o candidato a presidente depois desse está acabando agora. Então já não está se cumprindo aquilo que ficou estabelecido antes. Porque aí vem os interesses, as vontades pessoais, né? E aí você às vezes quebra aquilo que você acertou. Então, se de repente está existindo isso, viu? Ou se acontecer isso, você lá sentir que o Caio, que o Dinho, que o Ranilson, eles estão sendo torpedeados do governo, aí significa racha. Porque é aquela história. Se eles fizeram uma opção diferente de apoio ao prefeito, é porque seguramente não houve um entendimento satisfatório com o prefeito. Eu acredito que primeiro deva ter conversado com o prefeito sobre a questão do Antônio Moraes, creio eu. Pelo menos é assim. Mas você de repente aparecer como concorrente sem que você pudesse ser escutado pelo prefeito, é coisa que a gente fica sem entender. Então, esperar pra ver, né? E lá, Davi, tem a questão seguinte, nenhum grupo, pelo que eu percebi, tá fechado com, digamos assim, o líder do grupo. No caso, o grupo de Dior, o líder é Dior, com certeza. O grupo de Mota, o líder é Mota. O de Alberes é Alberes. Então, assim, pelo que eu percebi, os grupos lá estão muito, assim, independentes. Muito, assim, buscando o que interessa. Por exemplo, o pessoal lá, eleitor da base de Mota, não fechou ainda com os candidatos de Mota. Então, já tem candidato de vereador de Mota que já está com compromisso com algum pré-candidato ou com candidato à reeleição. Então, assim, a gente vai ter lá em Riacho, com certeza, vários candidatos a deputados estaduais e federais tendo voto em Riacho. Sei. Como você quer ver outro compromisso estabelecido antes? Diga aí. A questão, por exemplo, do Getúlio Cardoso. Sim. Está lembrado, né? O compromisso era vice, depois ser indicado por ele. Exatamente, né? Não é? Tem essa Esse foi questão. o compromisso naquele momento estabelecido. Uma informação, Davi, complementar, Chaparral também terá apoio lá em Taquaritinga. Ué. Chaparral. Tá se O Chaparral movimentando, viu? destaca Tá, outro Chaparral. tá se né? movimentando. Tá virado na gota. É verdade. Você está lembrado desse compromisso, né, Dido? Sim, sim. Eu não sei se, por exemplo, seria na reeleição do Dior, eu esqueço. Se será- na época eu falava isso, eu Se esqueci, será em não sei. 24 ou se será em 28, né, Davi? Certo, eu só estou esquecendo desse detalhe. Eu abordei intensamente essa questão, mas esqueço no momento que eu não me lembro se era para, digamos, Dior vem, é candidato à reeleição para depois ser Getúlio. Ou se de repente Dior viria e na próxima seria o Getúlio. Pelo menos. Mas houve esse compromisso, sim. Isso. Pelo menos por enquanto a gente tem visto lá que prefeito e vice andam com uma ótima relação ainda. Então, assim, ótima relação. Onde um vai, o outro tá junto. Grava vídeo pra rede social elogiando o outro. Então, por enquanto, essa lua de mel, num bom sentido, tá rolando lá. É verdade. Mas vamos descobrir antes disso, essa lua de mel,
se continua, principalmente para reavivar minha memória do ponto de vista de se é nesta eleição ou se na outra. Bora ver. Um outro detalhe aqui que a gente tem para dizer sobre a questão do aumento dos professores. Eu insisto em dizer que os professores merecem o que o governo federal determinou. E não consigo entender as explicações da prefeita de não querer dar esse aumento. A votação vai ser na quinta-feira. Quinta-feira, amanhã. Tá? E eu disse, existe uma perspectiva da prefeita ser derrotada nesse projeto. Porque, na verdade, o Edilson Tavares, uma cidade como Toritama, está dando 36% de aumento. E aí a sua cidade, Lido Montenegro, o Dioclésio, filho de Ó, se irmou e disse, aqui é 40%. Entendeu? Então, o que eu não consigo... É bomba. É bomba. O que eu não consigo entender é como, de repente, cidades pequenas, do ponto de vista financeiro, colocando essa disposição, vem Jaboatão, vem outras mais, mas se a gente for pegar, a relação é grande, viu, de cidades que vão... Claro que tem aquelas que não querem cumprir. A exemplo de Caruaru, do Brejo da Mata de Deus e por aí vai. Não sei se Taquaritinga do Norte. Taquaritinga começa com 20% e a partir de junho ou julho, se eu não me engano, vai somar os outros 13%. Sei. Mas e a perda? Dá quando? E a perda daria como? No caso, vai ter um retroativo, André, depois? Desses meses porque se você começa com 20, passam 2, 3 meses, Sim. Cada mês você perdeu 13. Sim. Né? Essa perda estará recompensada como? Aí deve haver um retroativo dessa perda, né, Davi? Isso. Exatamente. Essa perda tem que ser recuperada, não pode o professor perder. E outra coisa, eu vou insistir em dizer, aqueles que ultrapassam já o piso, aqueles que já ultrapassam o piso, é porque eles têm as vantagens conquistadas anteriormente. Então tem professor que ganha 8, 9, 10, 12, 15, depende das conquistas, né, conseguidas anteriormente. Então você não pode jamais imaginar que o professor está ganhando 8, 9, 10 mil reais, sem que de repente você, não, isso aqui já está cumprido, não. Tem nada a ver. Se Davi, você tirar as conquistas, você vai verificar que ele vai ficar abaixo do piso. tem uma mensagem aqui que é importante do José Ferreira, inclusive é uma denúncia e a gente chama a atenção para a Secretaria de Educação. Ele está dizendo, boa tarde, quem está falando é Maria Emília de Gonçalves Ferreira. Davi Cardoso, Gustavo Ferreira, as crianças desde segunda-feira, a maioria não estão indo para a escola. O ônibus lotado, as mães não estão deixando. 80 e poucas pessoas no ônibus. Não dá. Essa educação de Caruaru é vergonha. Mensagem aqui da Maria Emília de Gonçalves Ferreira, dizendo que o ônibus está lotado, 80 pessoas ou mais ou menos, e que as mães não estão deixando justamente por conta da superlotação. É uma irresponsabilidade grande se essa notícia se confirma, né, Maria Emília? Seguramente você não teria, digamos, coragem de ir para uma emissora de rádio se identificar, né, se é que você é Emília mesmo, né? Esse é o detalhe. Mas levando em consideração que você seja Emília, seguramente você não teria a cara de pau de chegar numa emissora de rádio, principalmente no horário bem ouvido como esse da Cultura Informa, e dizer verdades, não é? Então, isso acontecendo, quer dizer, jamais, você pode transportar o quê? 36, 40 alunos, sei lá, no máximo, né? Se for um ônibus grande e bom. Mas você dobrar é uma coisa absurda. Então, é uma coisa em cima da outra que a gente não consegue entender e compreender. Eu não consigo entender essas coisas. Então, aí é mais um fato para ser denunciado e fiscalizado. Davi, Oi. você viu aí a mensagem no seu WhatsApp? Não, deixa eu me ver aqui. Mas deixa eu ler para você. Enquanto isso, rapidinho, um abraço para o Nazareno Luiz Florencio, está acompanhando a gente aqui pelo YouTube e coloca assim: sempre assisto Cultura Informa aqui no YouTube. Obrigado. Obrigado pela audiência. Uma informação aqui do Blog Cenário, nosso amigo o Américo Rodrigo, que a vereadora Cátia das Rendeiras, do Republicanos, falou com a imprensa na saída da primeira delegacia de Caruaru, onde prestou esclarecimento sobre o caso envolvendo a morte de Alisson Wagner, que foi assassinado no ano passado após denunciar uma suposta prática de rachadinha em seu gabinete.
É isso aí, todo mundo já está sabendo, os blogs, todos eles, né? Blog A, B, C, D, F, G, H, já divulgaram essa matéria aí de Cátia, que ela foi à delegacia, prestou esclarecimento, porque ela está sendo citada, como você disse. Mas certamente ela prestou seu esclarecimento, na minha concepção, até que se prove o contrário, para que ela possa vir a ter penalidades e assim, como delas, o mandato perder, é muito difícil. Não acredito. É mais um cumprimento que teria que ser ela ou qualquer outra pessoa teria que comparecer à delegacia, porque houve oficialmente uma intimação sobre o fato e ela teria que falar sobre essa matéria. Mas nada como se de repente pudesse ser algo que levasse a gente a ter uma surpresa do ponto de vista de perda ou de prisão por aí afora. Selar? Isso, vamos. Selar! Forte abraço, Davi. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.